Esse domingo, segundo domingo de maio, comemora-se o Dia das Mães. Certa vez um poeta disse assim: a mãe de família, mulher paciente, aspecto de santa, pura como a flor. O mundo não sabe, seu nome é amor, não sei por que botam outro diferente. Doutora que cuida de um filho doente, estrela divina que sabe guiar, luz que ilumina para o filho passar, pisando os escombros que tem no caminho, recebe desprezo, mas doa carinho cantando galope na beira do mar. Que o nosso Deus continue abençoando a cada mãe, a cada genitora, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, vamos abrir o texto sagrado em Salmos de número 12, e fazer a leitura alternada do verso 1 ao 6. Quem encontrar, fique de pé. Salmos de número 12. Perdão, meus amados irmãos, é Isaías número 12, de 1 a 6. Isaías 12, de 1 a 6. Acompanhe a leitura, eu vou alternar com o presbítero Elânio aqui. Isaías, capítulo 12, todo o capítulo, do versículo 1 ao versículo 6. Acompanhe a leitura, diz assim a palavra do nosso Deus. Orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor é Deus, a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos. Relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saibais isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitantes de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Amém. Amém. Que Deus assim aplique a sua palavra aos nossos corações. Amados, ainda de pé, vamos entoar o hino 19, Rei Sublime. Convido o pastor para que conduza esse hino junto com a igreja. Graças a Deus, irmãos. Louvemos o nome do Senhor. O hino 19, Rei Sublime. Ó Rei sublime em majestade e glória, sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor, os hinos de vitória, dos que de ti recebem todo o bem. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Dos altos céus, louvor a Deus ressoa, de gratidão ao soberano amor. Os redimidos com fervor entoam o nome excelso de seu bem-feitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai
Cantai louvores que alcancem os céus. Eterno Deus, teus filhos vês prostrados perante o brilho da superna luz, pois do pecado foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Amém. Glória a Deus. Quero convidar o nosso irmão presbítero Cláudio, que nos eleva a Deus em oração, uma oração de adoração. Oremos com o presbítero. Santo Deus, glorioso Pai, bom é estar em Tua presença, Senhor. Amém, Senhor Deus. Bom, Senhor, é seguir os Teus retos e bons caminhos. Te adoramos, Senhor, porque em Tua imensa bondade, perfeição, ainda assim, Tu não desististe de nós. Nos mostra o bom caminho, nos dá, Senhor, a provisão que precisamos, nos busca, ainda que busquemos por nossas vontades desviar os nossos caminhos. Louvamos, Senhor, porque Tu és perfeito e na Tua perfeição todas as coisas se encaixam e correm para o rumo correto. Usa, Senhor, Tua bondade, ser com Teu povo, ser conosco, Senhor. Não desiste de nós. Dá, Senhor, na Tua presença, o prazer que traz ao nosso coração de Te conhecer, de aprender mais de Ti, de conviver contigo, Senhor, e com os nossos. Somos Teu povo, Senhor, escolhidos por Ti, não por nossos méritos, mas por Tua graça e bondade e misericórdia. Adoramos, Senhor, porque tudo que fazes, Senhor, é justo. Amém. E é bom. Na Tua presença, reunido aqui está o Teu povo. Aqui trouxeste para aprender mais de Ti. Usa, Senhor, de Tua bondade e recebe nossa adoração nessa noite. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Os amados podem sentar. Vamos abrir nossas Bíblias mais uma vez, em Provérbios capítulo 28, e acompanha a leitura do versículo 13 e o 14, apenas 2 versículos. Provérbios 28, segunda parte da liturgia, trata-se de confissão. Provérbios de Salomão, capítulo 28, versículos 13 e o 14. Amém? Diz assim a palavra de Deus: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Feliz o homem constante no temor do Senhor, mas o que endurece o coração cairá em mal. Que Deus assim aplique a sua palavra aos nossos corações. Sabemos que somos tendenciosos ao pecado, pecamos por pensamentos, por atos, algumas vezes pecamos por palavras, por omissões. Aquilo que a gente pode fazer e não faz configura-se em pecado, principalmente no que diz respeito a ajudar uma pessoa. Se eu posso e tenho condições de ajudar e prefiro assim não fazer, configura-se em pecado, porque nós estamos deixando de ajudar a um necessitado. Que Deus sempre lembre sua palavra aos nossos corações, para que nós venhamos a ter mais comunhão com o nosso Deus e assim estar pecando menos, Que nem o presbítero Elânio diz sempre: o pecado não nos condena mais, mas não precisamos viver pecando. O crente, ele peca por acidente, ele não vive numa vida deliberada de pecado. Isso não acontece mais conosco, graças a Deus, porque o Espírito Santo de Deus atua em nós e assim não nos deixa viver segundo o curso do nosso corpo, mas nós vivemos segundo a misericórdia de Deus, vivemos para agradar o nosso Deus. Amém?
Meus amados irmãos, quem puder e quiser ficar de joelhos em reverência ao nosso Deus para orar, pedindo perdão a Deus, fique de joelhos. Após alguns instantes, eu quero convidar a nossa irmã Maria do Carmo, né, que ela faça uma oração de agradecimento pelo perdão alcançado por nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui, ó Deus, na Tua presença, Senhor. Sabemos, ó Pai, que o Senhor conhece, ó Deus, a nossa vida. O Senhor sabe, ó Deus, as práticas, ó Deus, de cada um aqui presente. Queremos, ó Deus, neste momento, ó Deus, entregar em Tuas mãos, ó Deus, a nossa vida. Confessar a Ti, ó Deus, os nossos pecados, pedir o Teu perdão, Senhor, para nós. E pedir, ó Deus, o auxílio do Teu Espírito Santo para nos ajudar, Senhor, a não estar, ó Deus, cometendo sempre os mesmos erros, Pai. Nos ajuda, Deus amado, a abandonar, Senhor, tudo aquilo, ó Deus, que não Te agrada e que nos afasta da Tua presença, Senhor. Nós Te louvamos nesta noite, Pai, pelo perdão, ó Deus, dos nossos pecados em Cristo Jesus, Pai. Te louvamos, ó Pai, por Tua palavra, que nos ensina, Senhor, e nos instrui. Nos ajuda a andar, Senhor, de conformidade com que a Tua palavra nos ensina. Muito obrigado, ó Deus, pelo sangue de Jesus, Senhor, que nos purifica de todo pecado. É no nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos pelo perdão, por Tua bondade e Tua misericórdia sobre nós, Senhor. Amém. Eu quero convidar o nosso irmão presbítero Eliseu para que ele, junto com a igreja, nos conduza num cântico congregacional. Graças a Deus, queridos. Amém. Ninguém é tão perfeito que consiga fugir dos olhos vivos do Senhor, que vê além do mais profundo abismo e até segredos que eu nunca falei. Deus nos conhece muito melhor do que nós mesmos. Nós devemos lutar contra a nossa natureza, a nossa alma, a natureza humana que há em nós. Nós devemos sepultar o velho homem e andar em comunhão com Cristo. Ninguém é tão perfeito que consiga fugir dos olhos vivos do Senhor, que vê além do mais profundo abismo e até segredos que eu nunca falei. Ele sabe cada um dos meus desejos, o que faço, onde ando, quem procuro. Conhece o meu passado, o meu presente e quer fazer feliz o meu futuro. Eu luto contra a minha própria alma e a natureza humana que há em mim. Eu quero sepultar o velho homem, andar em comunhão com Cristo, cantar, viver só para Ele,
morrer pro mundo e reviver pra Deus. Vamos cantar juntos. Ninguém é tão perfeito que consiga fugir dos olhos vivos do Senhor, que vê além do mais profundo abismo e até segredos que eu nunca falei. Ele sabe cada um dos meus desejos, o que faço, onde ando, quem procuro. Conhece o meu passado e o meu presente e quer fazer feliz o meu futuro. Eu luto contra a minha própria alma e a natureza humana que há em mim. Eu quero sepultar o velho homem, andar em comunhão com Cristo, cantar, viver só para Ele, morrer pro mundo e reviver pra Deus. Eu luto é contra a minha própria alma e a natureza humana que há em mim. Eu quero sepultar o velho homem, andar em comunhão com Cristo, cantar, viver só para Ele, morrer pro mundo e reviver pra Deus. Morrer pro mundo e reviver pra Deus. Amém. Amém. Vamos dar continuidade à nossa leitura em Jeremias, capítulo 26. Eu vou alternar aqui com o presbítero Elânio, ele vai para aquele microfone ali, porque ali vai o som para toda a igreja, viu? Vamos acompanhar, abrir nossas Bíblias em Jeremias, capítulo 26, e ler todo o capítulo, apenas 24 versículos. Mesmo assentados, mas com reverência à palavra do Senhor. Jeremias, capítulo 26. Todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do nosso Deus: no princípio do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: põe-te no átrio da casa do Senhor e dize a toda a cidade de Judá que vem adorar a casa do Senhor. Todas as palavras que eu te mando, lhes diga, não omitas nenhuma palavra sequer. Bem pode ser que ouçam e se convertam, cada um do seu mau caminho. Então me arrependerei do mal que intento fazer-lhes, por causa da maldade das suas ações. Dize-lhes, assim diz o Senhor, se não me derdes ouvidos para andardes na minha lei, que pus diante de vós, para que ouvisseis as palavras dos meus servos, os profetas, que, começando de madrugada, vos envio, posto que até aqui não me ouvistes. Então farei que esta casa seja como Siló, e farei desta cidade maldição para todas as nações da terra. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram a Jeremias, quando proferia essas palavras na casa do Senhor. Tendo Jeremias acabado de falar tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado que dissesse a todo o povo, lançaram mão dele os sacerdotes, os profetas e todo o povo, dizendo, serás morto. Por que profetizas em nome do Senhor, dizendo, serás como Siló, esta casa, e esta cidade desolada e sem habitantes?
E ajuntou-se todo o povo contra Jeremias na casa do Senhor. Tendo os príncipes de Judá ouvido estas palavras, subiram da casa do rei à casa do Senhor e se assentaram à entrada da porta nova da casa do Senhor. Então os sacerdotes e os profetas falaram aos príncipes e a todo o povo, dizendo: esse homem é réu de morte, porque profetizou contra essa cidade, como ouvistes com os vossos próprios ouvidos. Falou Jeremias a todos os príncipes e a todo o povo, dizendo: o Senhor me enviou a profetizar contra esta casa e contra esta cidade todas as palavras que ouvistes. Agora, pois, emendai os vossos caminhos e as vossas ações, e ouvem a voz do Senhor, vosso Deus. Então se arrependerá o Senhor do mal que falou contra vós outros. Quanto a mim, eis que estou nas vossas mãos. Fazei de mim o que for bom e reto, segundo vos parecer. Sabei, porém, com certeza, que se me mandardes a mim, trarei sangue inocente sobre vós, sobre esta cidade e sobre seus moradores, porque na verdade o Senhor me enviou a vós outros para me ouvirdes dizer-vos essas palavras. Então disseram os príncipes e todos os sacerdotes e aos profetas: este homem não é réu de morte, porque em nome do Senhor, nosso Deus, nos falou. Também se levantaram alguns dentre os anciões da terra e falaram a toda a congregação do povo, dizendo: Miqueias, o moracista, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e falou a todo o povo de Judá, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, Sião será lavada como um campo, Jerusalém se tornará em montões de ruínas, e o monte do templo numa colina cobertas de mato. Mataram-nos acaso Ezequias, rei de Judá, e todo Judá? Antes não temeu ao Senhor, não implorou o favor do Senhor, e o Senhor não se arrependeu do mal que falara contra eles, e traríamos nós tão grande mal sobre a nossa alma? Também houve outro homem, Urias, filho de Semaías, de Quiriate Jearim, que profetizava em nome do Senhor, e profetizou contra esta cidade e contra esta terra, segundo todas as palavras de Jeremias. Ouvindo o rei Jeoaquim a todos os seus valentes e todos os príncipes suas palavras, procurou o rei matá-lo, mas ouvindo isso, Urias temeu, fugiu e foi para o Egito. O rei Jeoaquim, porém, enviou a Eunatã, filho de Aquibó, ao Egito e com ele outros homens. Eles tiraram a Urias do Egito e o trouxeram ao rei Jeoaquim. Este mandou ferir a espada e lançar-lhe o cadáver na sepultura de Plebe. Porém, a influência de Aicão, filho de Safã, protegeu a Jeremias para que o não entregasse nas mãos do povo para ser morto. Que Deus assim aplique a sua palavra aos nossos corações, e é sempre assim, meus amados irmãos. Quando se fala a verdade em nome do Senhor, vai machucar alguém, né? Alguém que quer continuar segundo o curso do mundo, vai se levantar e vai vir com ímpeto, com toda a força contra aquele homem de Deus. Isso acontece com o pastor. Muitas vezes o pastor vai pregar aqui, prega um texto dentro do seu contexto, tudo direitinho, mas aqui e acolá a gente vê um comentário: rapaz, essa pregação foi comigo, foi não sei o quê, foi aqui. A palavra de Deus, ela tem que ser dita sem temor, sem temor. Esses dias eu estava pregando dentro da lotação, falando sobre salvação com um cidadão, e uma mulher se levantou e disse que não existia inferno, não existia inferno. Na hora eu disse: isso é mentira de Satanás. O inferno ele é tão real quanto o céu, né? Pessoas se levantam contra. Toda vez que alguém está pregando a palavra do Senhor, sempre tem alguém, ainda que não fale, mas pense em falar.
Então a gente deve continuar, a gente não deve se abater com esse tipo de coisa. A gente deve orar a Deus, pedir a Deus perseverança e com toda a humildade continuar pregando a palavra do Senhor. Amém? Terceira parte da nossa liturgia, vamos para os cânticos congregacionais. Primeiro cântico é com as filhas do rei. Em segundo, vem o pastor com Eliseu. Segundo cântico, quem trouxe seu dízimo e suas ofertas possa estar depositando. Saudamos a igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém? Amém. Que possamos louvar e engrandecer o nome do Senhor, pois tudo que Deus faz é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. Toda minha alma deseja a ti, junto com os anjos cantarei, tu és santo, exaltado. Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja a ti, junto com os anjos cantarei, tu és santo, exaltado.
Quero convidar os amados a ficar de pé. És tu a única razão da minha adoração, ó Senhor. És tu a única esperança que anelo ter. És tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confio em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Onde há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus, eu te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu única razão, és tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confio em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Onde há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus, eu te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus, em todo tempo, em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei, em todo tempo, em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus, eu te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Pode sentar. Amém. Que nós possamos levar nossa vida glorificando ao nome do nosso Salvador. Nesse momento eu quero convidar o diácono João Victor, que vem aqui à frente e ore, consagrando os dízimos e as ofertas. Uma vez consagrados, só serão usados na obra do Senhor.
Amém. Quero convidar a nossa irmã Rosiane, que ela ore intercedendo pela vida do pastor, grupo de louvor e pelo avivamento na Igreja de Cristo sobre a face da terra. Oremos com a irmã. Deus, por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas, ó Pai, pelos teus livramentos, ó Pai, pelo teu cuidado para conosco, ó Deus. Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor a vida do nosso pastor, ó Pai, a quem o Senhor tem confiado essa árdua missão, ó Pai. Que o Senhor possa estar capacitando, ó Deus, para que ele venha, ó Deus, cumprir o teu chamado, ó Deus. Que ele venha a cuidar de todas as ovelhas que o Senhor confiou a ele, ó Deus. Que o Senhor, Pai, também possa estar dando, ó Pai, sabedoria à sua esposa, que ela venha estar sendo uma auxiliadora, ó Deus, ao lado do teu servo, que os dois, ó Deus, possam permanecer firmes, ó Deus, na caminhada, que toda seta, ó Deus, que venha a ser lançada sobre eles, ó Deus, venha cair por terra, que o Senhor possa estar livrando-os do mal, abençoando as meninas, ó Deus, que eles possam também estar instruindo-as, ó Deus, nos teus caminhos, que elas possam tanto estar crescendo em estatura, ó Deus, como no conhecimento da tua palavra, ó Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero também pedir, ó Deus, por cada pessoa que faz parte do grupo de louvor, ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando a vida deles, ó Pai, abençoando, ó Pai, o ministério, ó Deus, que eles se dispuseram a fazer para ti, ó Deus. Que eles venham a diminuir e que o Senhor venha a ser exaltado, ó Deus, no teu trabalho. Deus, em nome de Jesus, eu peço também que o Senhor possa estar colocando o desejo no coração de outros irmãos, ó Deus, para também, ó Pai, estarem louvando ao Senhor, ó Deus. Deus abençoa cada irmão que está aqui na igreja, ó Pai. O Senhor sabe a necessidade de cada um, ó Pai. Que o Senhor possa aplicar a tua palavra em nossas vidas e que nós venhamos sair edificados, ó Deus, com a ministração da palavra que o teu servo irá trazer, ó Deus. Muito obrigado, Deus, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu convidar as crianças para que possam vir aqui à frente. Quero convidar o pastor que faça essa oração, intercedendo pela vida das crianças e também pela a pregadora dessa noite, que vai ser a irmã Rosiane. E logo após a oração, o pastor dá continuidade, estando com a palavra. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai amado, nós queremos, ó Pai, nesse momento, rogar ao Senhor a sua bênção sobre a vida nossa irmã Rosiane, meu Deus, que o Senhor abra sua mente, o Senhor lembre tudo que ela estudou, meu Deus, para compartilhar com os pequeninos, meu Deus, com as crianças dessa igreja, Senhor. Que o Senhor, em nome de Jesus, abençoe e continue, Senhor, graciosamente assistindo o nosso departamento infantil. Assim eu te oro, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu queria compartilhar com vocês o texto e pedindo já que vocês abram suas Bíblias no texto de 2 Timóteo, capítulo 1, o versículo 4 e 5. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 4 e 5. Sabendo que a oportunidade hoje é Dia das Mães, uma data festiva, qual já dentro de toda essa semana a gente vem comemorando, né? Seja na escola ou na igreja, mas hoje para a gente é muito mais não. É o dia do Senhor, né? Então a gente deve lembrar do dia do Senhor, deve lembrar do Senhor e fazendo assim a gente agradecer a Deus pelas mães que nos foi presenteado. Então, desde o primeiro momento deste culto, então, toda adoração é para Deus. Todo louvor é a Deus. Isso você deve ter bem certinho na sua cabeça, tá bom, irmãos? Mas, irmãos, a gente pode tirar, então, da palavra de Deus alguns conselhos, alguns princípios que podem ser aplicados à vida da mãe,
a vida do pai, a vida comunitária da igreja. Então, é sobre isso que a gente vai tratar nessa noite, com esse texto e também à luz de outros textos. O sermão de hoje não é propriamente um sermão expositivo, e sim um sermão temático, visto que a gente se apropria, então, da data, que é boa, que lota a igreja, quando hoje não está aqui, não está acontecendo hoje, mas que lota a igreja, né? As mães vêm no sentido de ouvir uma palavra, né, para enaltecê-la, para colocá-la no pedestal, mas hoje não está sendo aqui em nossa igreja. Mas, irmãos, a intenção, então, de ser fiel e de alimentar vocês que estão aqui, também aos irmãos que estão nos acompanhando através da mídia social, é que a gente, então, cumpre nosso dever. Timóteo, segunda carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 4 e 5, nos diz assim: lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde alegria pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou em tua avó Lóide e em tua mãe, Eunice. E eu estou certo de que também em ti. Que Deus assim fale ao nosso coração. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, fala conosco, meu Deus. Te rogamos, Senhor, muita graça e misericórdia do Senhor e a condução, meu Deus, de nossas palavras, para que assim alcance o coração de todos os teus servos, ó Pai, os que estão aqui presentemente, ó Deus, mas aqueles também que estão em casa, acompanhando, meu Deus, através dessa mídia social. Assim te louvo, em nome de Jesus. Amém, amém. Meus irmãos, vocês sabem, existiram filosofias que surgiram, ideologias que surgiram, que vieram com boas ideias, mas quando, na verdade, até para aqueles grupos que são minoritários, eles trouxeram até muitos benefícios. Eu me refiro aqui ao movimento feminista, surgiu ali no século XIX, que até hoje vem se estendendo as suas ideologias até o nosso século XXI. Mas eu me refiro aqui não às contribuições positivas que eles trouxeram ali para aquele grupo minoritário, mas eu me refiro mais ainda às suas influências negativas que surtem efeitos até mesmo dentro de nossa igreja. Quando hoje a gente tem dificuldade, eu digo particularmente, as mulheres têm dificuldades de reconhecer quais são os seus papéis dentro da igreja, quais são os seus papéis na sua família. Eu digo como esposa, e digo também como liderança dentro da igreja. Isso tem trazido muita dificuldade para as nossas mulheres dentro da igreja. E nesses dias de hoje, irmãos, as igrejas então estão se mergulhando nessas questões, nessas ideologias, que para a gente são mais destruidoras do que construidoras. E eu quero falar sobre isso, meus irmãos, agora não me apoiando nessas ideologias, eu quero me apoiar na palavra de Deus, para reafirmar a verdade bíblica sobre aquilo que Deus estabeleceu para você mulher, para você mãe, para você esposa. E aquilo que Deus estabeleceu porque Ele é o Criador. Ele foi quem definiu para a gente o meu papel como homem, para você que é mulher, o seu papel como mulher. Então, olhe para a palavra de Deus. Nosso tema dessa noite é mulher. Você é um exemplo. Poderia dizer, mãe, você é um exemplo. Mas eu quero falar um pouquinho mais sobre mãe mais à frente. Mas o nosso tema é, mãe, você é um exemplo. Mãe, mulher, você é um exemplo quando você é esposa. Dentro da sua casa. Antes de falar do texto propriamente, olha o contexto que Jesus viveu. A gente trabalha aqui na questão de observar algumas culturas. Na cultura judaica, como era que o judeu olhava para sua esposa? Na cultura judaica, o judeu olhava para suas mulheres, para suas filhas, como que fosse propriamente um objeto. Um objeto. Eles costumavam ir para as praças, costumavam orar, agradecendo a Deus. Senhor, eu te agradeço. O homem orava. Senhor, eu te agradeço porque eu nasci homem. Não sou mulher. Eu te agradeço, Senhor. E havia um ensinamento ali no meio daqueles sábios judeus que diziam que a mulher era considerada como um simples objeto. Ainda era ensinado dentro da cultura judaica que a esposa e as filhas estavam à disposição de seus maridos, seus pais, para dispor delas, das mesmas, como bem entendessem. Ainda ensinava a cultura judaica que as mulheres não eram aceitas como testemunhas na corte de justiça porque eram consideradas mentirosas, contumazes. Isso era a cultura judaica. Quer observar ainda outra cultura? Cultura helênica ou grega. Os gregos
desenvolveram uma espécie de cultura onde o companheirismo entre esposa e esposo praticamente impossível. Eles queriam esposas, sim, mas em primeiro lugar para que elas fossem somente procriadoras. Eles também diziam, dentro dessa cultura helênica, que depois eles esperavam que as suas esposas cuidassem do lar, supervisionassem a educação dos seus filhos legítimos. Ainda mais, prazer e companheirismo eram buscados em outros lugares. A vida familiar era praticamente extinta dentro da Grécia e não existia nenhuma fidelidade nos seus relacionamentos. Essa era a cultura judaica, essa era a cultura helênica. Olha o Império Romano, cultura romana. Queridos, as coisas que já eram ruins para vocês aqui, observando a judaica e a helênica, olha a romana. As coisas eram piores ainda, a situação era trágica. Todo o Império Romano se respirava em uma atmosfera marcada pelo adultério, pela prostituição. O casamento, como instituição, estava caminhando para a dissolução definitiva. Filhas e esposas estavam sob o controle absoluto de seus respectivos pais e maridos. Eram vistas e tratadas como objetos, algo móvel, e não possuíam nenhum direito diante da lei. Eram definidas pela lei como incapacitadas e a sua condição era descrita como imbecilitas, de onde vem e de onde deriva a nossa palavra imbecil. Era a cultura judaica, helênica e romana. Aí vem o cristianismo, louvado seja Deus. Jesus Cristo, então, foi esse verdadeiro campeão nessa libertação dessas mulheres. Ele sim deu valores para a mulher, para a criança, deu valor para servos, para os oprimidos, para os escanteados da sociedade. As mulheres eram recebidas, eram bem tratadas e podiam até participar do ministério do Senhor Jesus Cristo. Você vai ver Lucas escrevendo, quando escreve alguns nomes de Maria, de Joana, de Susana, que eram mulheres ativas no ministério de Jesus. Em nosso século, querido, parece que eles estão resgatando a cultura judaica, helênica e romana. O nosso século, muita coisa não mudou. Vivemos numa sociedade em que oprime as mulheres, em que os problemas profissionais, pessoais, econômicos, sociais acabam estourando dentro da nossa casa. Em contrapartida a essas mudanças, nós temos a palavra de Deus, que não muda, e nos mostra que nós temos que exercer um papel importantíssimo, meus queridos, em casa, na sociedade, na igreja. Ouça o que diz a palavra de Deus lá em Gênesis 2,18, quando Deus disse assim: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Entenda, o que é que significa essa palavra auxiliadora? Auxiliadora não é ser perfeita. Não é, e nunca a mulher vai ser. Nunca o homem chegará também ao estado de perfeito aqui nesse mundo. Alcançará sim em Cristo. Mas ser auxiliadora, meus queridos e minhas queridas, é saber ouvir, é saber falar, é saber ficar disponível, sem se anular, é compreender o que o outro sente para poder compartilhar a vida, é dar as mãos sem se aprisionar, é doar-se, é ser flexível. Ouça o ensinamento de Paulo, quando ele escreve ali aos Colossenses, capítulo 3, 23 e 24, ele diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como que para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que vocês estão servindo. Então, quando a mulher se propõe a ser auxiliadora dentro de casa, é como que ela estivesse servindo a Cristo. E é isso que ele escreve, é isso que ele diz quando escreve aos Filipenses: esposo, ame a sua esposa, esposa, ame, submeta-se ao seu esposo. A esposa, então, a mulher, então, ela deve ser um exemplo dentro de casa como esposo. E a gente vê essas culturas, essas ideologias entrando em nossa casa e destruindo. Mulher que se opõe, na verdade que se levanta e peita o marido. Mulheres que não compreendem bem o seu papel dentro da igreja e quer o cargo de liderança, quer ser já o patrão e não servo. Mulheres, vocês são exemplo. Aprendam o exemplo bíblico. Vocês são auxiliadoras. Deus não constituiu nenhuma mulher para ser liderança, como você vai ver aqui no ensinamento bíblico. Leia a Bíblia e você vai perceber qual o seu papel dentro do cristianismo.
Leia a Bíblia, você é chamada para servir a Deus dentro do lar. A Bíblia diz assim, quando Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 7, Paulo fala para essas mulheres: olha, vocês são casadas, cuidem em agradar o marido. Cuidem em agradar o marido. As solteiras, as viúvas, cuidem em servir ao Senhor e dedicar-se ao Senhor. Mas vocês que são casadas, cuidem de deixar a comida pronta do seu marido em casa quando voltar, de deixar a sua casa limpinha para recebê-lo, de se preparar para receber seu marido em casa e cumprir os seus deveres. Faça isso, seja uma esposa cristã, serva, obediente à palavra de Deus, a Deus, não ao homem. Se você escolheu o dom ou o privilégio de casar-se, isso é alegria, é um privilégio. Hoje, ser solteiro e divertir-se e curtir a vida é a pregação do mundo, mas para você não. Você é a esposa de um só esposo. Assim como Cristo é esposo da igreja, assim você faça. Submeta-se ao seu esposo, agrade-o, faça ele feliz, sorri dentro de casa. Faça isso. Em segundo lugar, mulher, você é exemplo, quando você agora é mãe. Veja, a Bíblia fala que as mulheres, elas receberam de Cristo, receberam de Deus um privilégio de criar filhos. O texto aqui que a gente leu, capítulo 1 de segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, 2, perdão, capítulo 1, 4 e 5 que a gente leu, Paulo fala e diz que ele está recordando das lágrimas, com muitas lágrimas, ele está ansioso por ver Timóteo, e ele quer que agora a alegria deles transborde pelas recordações da fé de Timóteo, que era sem fingimento. A mesma que, primeiramente, quem foi que deu essa fé a ele? Veio através da sua avó e da sua mãe. E ele diz que nele também é certo, que a mesma fé que ele encontrou na avó dele, Noide, e na mãe Eunice, também ele vai encontrar em Timóteo. Eu quero que você observe agora o capítulo 3, versículo 14, onde ele diz: olha, eu quero encontrar em você essa fé. Agora observe no capítulo 3, 14, quando Paulo diz assim, escrevendo a Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que você aprendeu, e do que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. No versículo 15, ele diz ainda assim: e de que, desde a infância, sabes as sagradas letras, que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. É óbvio, querido, aqui que você observa Paulo se referindo a ele, a essa criação que ele teve, a sua avó, da sua mãe, até chegar nesse processo, até chegar no filho. Eles, e elas, melhor dizendo, desempenharam de todas as formas essa ajuda e reconheceram primeiro que as Escrituras eram o caminho para que o seu filho tivesse essa sabedoria. No versículo 16 ele diz assim: toda a Escritura é inspirada. Paulo vai lembrar a Timóteo: toda a Escritura é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda obra. É isso que ele está lembrando aqui para Timóteo. Timóteo, tu aprendesse isso da tua avó, da tua mãe. Essa fé está em você, esse ensinamento está entranhado em você. Paulo reconhecia que Lóide e Eunice tinham uma fé sincera, sem falsidade, sem pretensão, sem fingimento. Mas a fé dos outros não vale para a gente. Não vale. A fé que é da minha mãe, a fé que é do seu pai, não vale para você. Por isso que a salvação, a gente diz essa máxima, né? A salvação é individual. Pelo fato de seu pai crer e sua mãe crer, sua avó creu já uma vez e transmitiu para os seus pais, agora seus pais transmitiu para você, não se apoie nisso não, meu irmão. Não se apoie. Olha o que aqui Paulo diz: eu creio que a fé que estava em Lóide, estava em Eunice, também está em você. É por isso que ele diz: não se aparte desses ensinamentos. Não se aparte desses ensinamentos. A fé dos outros não vale para nós. Por isso que Timóteo precisava exercer a sua fé pessoal nas verdades bíblicas e ter um bom exemplo, queridos, mesmo dentro de casa. É realmente maravilhoso para a gente. E quando não se tem? E quando não se tem? Timóteo teve o exemplo da sua avó, ele não tinha pai. A Bíblia não descreve para a gente o exemplo do seu pai, mas escreve sim para a gente Lóide e Eunice. E quando não se tem nem mãe nem vó? E quando não se tem? Olha que desastre.
Por isso que ele diz aqui, Timóteo, é pela Escritura, por aquilo que você já conhece, que o homem vai ser ensinado, repreendido, corrigido, vai ser educado. É pelas Escrituras, Timóteo, que o homem de Deus vai chegar no status de perfeito e perfeitamente, um homem de Deus, um perfeito varão, um homem perfeito, habilitado para toda boa obra. Por isso, meus queridos, a importância dessa mãe, que é um exemplo, a cristã, querido, me refiro a você que é cristã, porque as ímpias, elas não consideram o ensino bíblico, não consideram. Eu digo para vocês, sejam um exemplo para os seus filhos, perseverem nesse ensino. Alguma aplicação que a gente pode ver aqui nesse ponto é que as mães hoje em dia, elas trabalham com outros princípios. Veja, as mães hoje estão mais preocupadas, tem mães hoje que estão preocupadas mais com o físico do que com a alma do seu filho. Elas estão mais preocupadas com a vida terrena do que com a vida eterna. Mas você, mãe, cristã, você deve estar mais interessado no relacionamento do seu filho com Deus do que com os amigos populares. Você, mãe, cristã, você deve estar mais interessada em que seus filhos estejam diante de Deus do que tendo os status sociais para garantir o sorriso, a presença dos homens poderosos desse mundo. Você, mãe, deve estar mais preocupada, querido, com o estado espiritual dos seus filhos do que com as habilidades esportivas, musicais, intelectuais do seu filho. Seja um exemplo. Mãe cristã, aprenda com Lloyd, aprenda com Eunice. Transmita esse seu legado que você tem entranhado, guardado, firmado em seu coração. Transmita para o seu filho. Em último lugar, então, mulheres, vocês devem ser exemplo. Não somente como esposa, não somente como mãe, mas também como conselheiras, para aquelas que querem e pensam no matrimônio também. É isso. As mulheres hoje, as mais velhas, ou essas que já são casadas, que já adquiriram uma experiência, elas devem discipular outras mulheres. As mais jovens, não apenas essa ideia de transmitir conhecimento os mais velhos para as mais novas, não é algo que foi inventado assim do nada, mas é um princípio bíblico que Paulo escreveu. Quando Paulo escreve ali para Tito, no capítulo 2, versículo 3 a 5, ele diz assim, semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e a seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa, a serem bondosas e sujeitas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Olha que tantos princípios que a gente pode aprender aqui. Que conselho esse? Veja, Paulo vai dizer assim no versículo 1 aqui do capítulo 2, Paulo diz quem é que deve ser responsável por discipular essas mulheres mais velhas, para que essas mulheres mais velhas estejam disponíveis, prontas para discipular outras jovens. Ele diz que a igreja é que é responsável por encorajar e capacitar essas mulheres para discipular umas às outras. É a igreja. Visto que as mulheres treinando mulheres, e isso é parte integral desse ministério na igreja, Tito deveria capacitar as mulheres em sua igreja para fazê-lo. Mas imagina se tivéssemos aqui uma sala, e agora já temos, glória a Deus por isso. Eu fiquei pensando assim, numa sala específica em que essa sala já é própria para isso, para trazer conhecimento para essas mulheres, para que essas mulheres sejam aptas a exortar, a aconselhar, a capacitar outras mulheres a serem boas donas de casa, primeiro esposas, donas de casas, mães. Veja que interessante, meus irmãos. Em segundo lugar, a gente vê com esse princípio aqui de Paulo, também no versículo 1, a igreja é que deve levantar pessoas preparadas para discipular essas mulheres. E depois, queridos,
A igreja deve disponibilizar material doutrinário para que essas mulheres não enchem a cabeça de outras mulheres com ideologias, e se com doutrina sã, pura, saudável. Paulo manda Tito ensinar a sã doutrina. Isso nos mostra que essas mulheres discipuladoras, mulheres, deveriam fluir do ministério dessa pregação regular da igreja e ser consistente com ele. Tal discipulado deveria ajudar as mulheres a aplicar a sã doutrina à vida diária e aos relacionamentos. Entenda, meus queridos, discipulado bíblico é relacional. Discipulado bíblico, queridos, ele flui da doutrina, da palavra de Deus. E aqui o contexto ensinado, queridos, é esse mesmo. Imagina o engajamento dessas mulheres que foram encontrando outras mulheres pelo caminho, algumas perseguidas, algumas distantes de suas casas, e essas igrejas funcionando nesse sentido de casa em casa, outras visitando umas às outras, fortalecendo e sendo confirmado o evangelho. E é assim o papel dessas mulheres. Alguns desprezam. E é melhor, como Paulo vai escrever aqui, é melhor seguir um mau exemplo, como mais uma vez repito para vocês, seria o texto que a gente... Um dia desse a gente medita. Mas o texto que Paulo, quando escreve aos Filipenses, Paulo diz assim no capítulo 3:17: sede meus imitadores e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu dizia, e agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Veja, a gente despreza muitas vezes esse discipulado. A gente pensa que o discipulado é só aquelas disciplinas e acabou e pronto. Mas não, queridos. Pensa num discipulado cotidiano. Pensa numa mensagem que você pode contribuir para uma mãe que está aflita, para uma jovem que está pensando no casamento, que vê ainda a sua vida, mesmo no namoro ou no noivado, ou dificuldade. Pensa nessa ajuda preciosa que você pode dar para essa jovem, para esse jovem. E até mesmo para os casados. Até mesmo para os casados. Os novos casados, os mais velhos, os mais experientes, podem se aproximar dos jovens casados para aconselhar. Para aconselhar. Essa é a ideia aqui. O conteúdo do Evangelho é de onde vai derivar, então, esse conhecimento. Como Paulo vai dizer aqui a Timóteo, é toda a Escritura. Como aplicar, então, esse ponto? A gente falou para vocês, então, no início, essa data é muito própria para a gente falar para mães, mas observe que essa pregação aqui, ela alcança também aos homens, alcança a igreja do Senhor, homens e mulheres. Os mais velhos têm responsabilidade geracional de compartilhar os seus dons, a graça do Senhor com outros homens e outras mulheres, outros jovens. Eles devem, então, contar suas histórias, suas vitórias, seus fracassos, mostrar como essas histórias, então, elas podem fazer parte, estão fazendo parte daqueles que sofrem, mas fizeram parte daqueles que já têm experiência. E como essas histórias estão dentro agora, cabe dentro agora do plano da redenção do Senhor. A Bíblia ordena, como Paulo escreve a Tito, no capítulo 2, que é discipular vida a vida, que guia, que nutre para uma feminilidade cristã ou uma vida comunitária madura. Paulo diz assim: todavia, nos tornamos carinhosos. Quando ele escreve ali aos Tessalonicenses, capítulo 2, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, 7 e 8, ele diz: todavia, nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama, que acaricia os seus próprios filhos, assim querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida a vocês. Por isso que vos tornastes muitos amados de nós. A gente que usa o tema, voltado para mães, mas esses princípios são aplicáveis para a igreja. Então perceba que nunca é tarde para começar a ensinar as verdades bíblicas para os filhos, para os jovens, para a igreja do Senhor. Nunca é tarde para demonstrar na prática o que devemos fazer para seguir, para obedecer aos mandamentos de Deus, que estão na palavra de Deus. Por isso que eu digo às mães, particularmente para as mães, leia a Bíblia, ore com seus filhos, ore por seus filhos, frequente os encontros de comunhão dentro da igreja, sejam eles os estudos, a oração,
a doutrina, as reuniões das sociedades. Dê um bom exemplo para o seu filho. Certamente, o seu exemplo, o seu filho vai observar e vai querer seguir. Hoje a gente observa muitos filhos distantes da casa do Senhor. Os pais choram, os pais lamentam. Mas o motivo pode estar bem perto. O motivo pode estar bem perto. É porque os pais, ou a mãe ou o pai, deixou de vir à casa do Senhor. E os filhos dizem, meu pai relaxou, então vou relaxar também. Meu pai deixou de vir, minha mãe deixou de vir, então vou relaxar também. Então dê um bom exemplo ao seu filho, certamente ele vai seguir. Mãe, nunca se esqueça que seus filhos estão sendo treinados para ser, em primeiro lugar, discípulo verdadeiro do Senhor Jesus. Negar a si mesmo, a pegar a sua cruz e a seguir a Jesus. Filhos, vocês estão sendo criados para ter uma boa reputação. Vocês devem ser íntegros, honestos, confiáveis, irrepreensíveis diante desse mundo mau. Nós estaremos então, será que nós estamos então disponibilizando como igreja um bom exemplo nessa geração? Como servos, agora alcança, como bons esposos, como boas esposas, como bons filhos, somos exemplos. Apesar de ter tratado no tema como mulheres, vocês são exemplo, mas eu pergunto para vocês, vocês são bons exemplos? Eu sou um bom exemplo? Que Deus nos conceda a graça, meus queridos, nessa noite, tendo essa compreensão desses deveres que foram pregados aqui, para que Ele nos conceda essa graça de viver para a glória dEle. Amém? Então, que Deus aplique sua palavra em nosso coração. Ficar de pé, irmãos, vamos louvar o Senhor. O hino também visa responder isso. Brilha no teu viver. Não somente ao se fazer trabalho singular, é mistério agir com muito ardor, mas as coisas mais humildes a executar, deves fazê-las com fervor. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilha no meio do teu viver. Ou talvez alguma vida possas confortar com palavras brandas de amor. Ou talvez algumas almas tristes alcançar com a mensagem do Senhor. No meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilha no meio do teu viver. Por maior que venha a ser o teu esforço aqui, por mais firme a tua devoção, quantas almas ainda jazem ao redor de ti, na mais total escuridão. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilha no meio do teu viver. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, meu Deus,
por essa noite. Obrigado, Senhor, por esse momento de culto, de adoração ao Teu nome, ó Deus, e crescimento, ó Deus, também físico e espiritual, Pai, que o Senhor dá a cada um de nós. Meu Deus, obrigado pela vida das mães, das mulheres, ó Deus, que estão aqui conosco, meu Pai. Aquelas que já tiveram privilégio, ó Deus, de criar os seus filhos, ou já estão, ou ainda estão, meu Deus, influenciando seus filhos, que o Senhor continue dando graças a ela, ó Deus, para que assim, ó Deus, elas tenham sempre o conhecimento do Senhor para influenciar os seus filhos, meu Deus, segundo o ensinamento da palavra do Senhor. Aquelas jovens, ó Deus, que hoje ou ainda, ó Deus, estão na sua gestação, que o Senhor abençoe, meu Deus, conceda saúde a ela, ó Deus, um bom trabalho de parto, meu Deus, quando se aproximar, meu Deus, a cada uma delas. E assim, meu Deus, nos lembramos, Pai, também das jovens que estão, ó Deus, noivas hoje, ó Deus. Que o Senhor, ó Deus, as abençoe, meu Deus, para que elas sejam firmes. Continue, ó Deus, buscando a pureza, a santidade do Senhor, dando bom, ó Deus, exemplo também àquelas que ainda não tomaram decisão, ó Deus, junto à cruz do Senhor. Te peço, meu Deus, para que elas, ó Deus, se purifiquem, ó Deus, ou busquem a pureza de Cristo Jesus, meu Pai. Ó Deus, que elas possam, ó Deus, se casarem sem mácula, que elas possam, ó Deus, se casarem, ó Deus, puras, ó Deus, assim como a sua palavra, ó Deus, recomenda, meu Deus. Meu Pai, eu oro também agora, ó Deus, sobre a sua igreja, meu Pai, para que o Senhor conceda-nos, ó Deus, oportunidades, meu Deus, para aconselhar, Senhor, em diversos temas, meu Deus, durante essa semana, meu Pai. Sabemos que esse mundo, ó Deus, busca respostas e que assim o Senhor nos levante, meu Deus, como exemplos no meio desse mundo ímpio, desse mundo caído, desse mundo depravado, meu Deus. Meu Pai, renova nossas forças, abençoa nossa mente, Senhor, tira esse cansaço, ó Deus, nosso corpo, para que, ó Deus, no dia de amanhã, Senhor, a gente possa, ó Deus, ter a oportunidade, meu Deus, de continuar glorificando o Teu nome. Pai, que a sua igreja, Senhor, continue levando a sério, meu Deus, esse caminho tão difícil, meu Deus, que é seguir, ó Deus, de fé em fé, de glória em glória, sempre mirando o Senhor Jesus Cristo. Por vezes a gente é tentado, meu Deus, a desistir, a parar, mas, ó Deus, que o Seu Espírito Santo, ó Deus, esteja conosco. Que o Seu Espírito Santo, ó Deus, esteja fortalecendo essa igreja para continuar, Deus, sendo conduzido, meu Pai, até o dia de Cristo, meu Deus, inculpáveis, irrepreensíveis. Assim eu te oro, meu Deus, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e consolação do Divino Espírito Santo, repouso sobre os irmãos aqui presentes, os que estão em casa e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. 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 Os irmãos podem sentar um instante, por favor? Nós queremos agradecer aos irmãos que estão nos visitando nessa noite. Acho que não tem visita. Temos sim, ao lado da nossa irmã Neia. Por favor, minha irmã. Leia, né? Leia. Sua irmã. Seja bem-vinda, minha irmã. Deus abençoe a senhora. Mais alguém? Não, o casal já não é mais. Já passaram da cota, né, das 3 visitas, né? Já passaram, já não são mais visitantes conosco. Mas para nossa irmã Zélia, é isso? Elza. A igreja diz: seja bem-vinda em nome de Jesus. Deus abençoe. Bom, gente, tem departamental no dia 20 desse mês, é próximo sábado já, né, irmã? Isso, próximo sábado na casa da nossa irmã Edith, às 19 horas, da SAF. Pronto, então todos se organizem, né, para fazer parte então dessa departamental. Mais algum irmão? Isso. E antes de falar e passar a palavra para o nosso irmão Carlos, dia 20 também, né? Esse próximo final de semana, na sexta e no sábado, vai haver
o Day Camp, né, que é a programação da federação, junto com a quarta igreja. A quarta igreja, primeiro, é que encabeça, né, e a federação, então, se apropria dessa programação para promover a interação da Federação de Jovens. Então, sábado e domingo, sexta e sábado, dia 19 e 20, né? Na sexta-feira vai ser na quarta igreja, tem uma taxa, só para as refeições, eu estou devendo isso, mas se você quer participar desse Day Camp, né, um dia de interação entre os jovens, você me procure ao final para garantir, então, que a gente possa fazer sua inscrição. E no sábado é aberto para todos, tá bom? Então, no sábado não vai ter taxa nenhuma de inscrição, é aberto para a federação, por isso que é um dia de organização pela quarta, encabeçada pela quarta igreja, e no sábado pela federação. Então, quem quiser participar, seja adolescente, jovem, você mesmo adulto que quiser fazer parte dessa programação, você nos procure no final, tá bom? E agora sim, vocês vão assistir então 2 vídeos, é isso mesmo? 2 vídeos. Rapidinho. Mãe, tanto tempo se passou e eu não sou mais um menino, eu cresci. Mãe, as lembranças me acompanham. Eu tentei resistir e esquecer, mas pensei o que seria de mim sem ti, sem teu cuidar, sem teu carinho, sem tua atenção. Estou sozinho, mamãe. Não
quero te encontrar e te abraçar. Mãe, tenho tanta coisa pra falar. Mais de ti me separa nunca mais. Mãe, eu te amo, Mãe, o espelho me revela que o tempo da aquarela já passou e eu não posso voltar atrás. Perdão por estar sempre ocupado e não ter visto o tempo passar. A saudade faz um homem chorar. Pois sinto falta da tua voz, de te ouvir numa canção, do teu olhar, do teu sorrir. Ensinou-me a primeira oração. Te encontrar e te abraçar. Mãe, tenho tanta coisa pra falar. Não quero mais de ti me separar. Mãe, eu te amo. Mãe, quero ter você sempre por perto. Mãe, sempre aguardou o meu regresso. Não quero mais de ti me separar nunca mais. Mãe, minha mãe, eu te amo. Sempre me amou, me educou, por mim orou, me ensinou, sempre me amou, me educou, me ensinou, por mim orou. Mamãe, te amo. Deus abençoe os irmãos. Na próxima semana
E os horários de culto, próxima terça-feira, irmãos, a SAF é que vai conduzir o momento de oração com a igreja. Vamos até a porta para saudar os irmãos.